Vamos para a questão 16. Agora, nessa questão 16, deixa eu ver na minha cola aqui, discurso. Discurso. Não me lembro de tudo, né, turma? Então, tá aqui. Na primeira coluna, a seguir, são listados modos diferentes de apresentação pelo narrador, de discurso direto e indireto no interior da narrativa. Na segunda coluna, tem-se passagens que correspondem à caracterização desses discursos e suas relações com os dizeres do narrador e demais personagens presentes no texto. Associe corretamente a primeira palavra, a segunda, blá, blá, blá. Bom, ficou separadinho, né? Vamos ver. Olha só. O homem disse que não tinha, na pressa da viagem, esquecera os documentos. Não preciso voltar ao texto agora, não. O que é isso aí, gente? Passagem que traz o discurso indireto, que revela o dizer de um dos cônjuges que integram o casal de viajantes. Temos aqui, o homem disse que não tinha, o discurso indireto. Como é que eu tenho certeza disso? Olha o verbo dicende aí, o verbo dizer. E olha o que não tinha. E olha o pretérito imperfeito, tinha. Tudo marca de discurso indireto que revela o dizer de um dos cônjuges, do carinha que integra o casal, de viajantes, tá? Vamos ver agora aqui. Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não. E aqui a gente tem passagem que traz o discurso direto de um personagem, o gerente ou o dono do hotel, que revela o diálogo entre ele e o casal que procurava vagas no hotel. Repara, turma, tem travessão, tem ponto de exclamação, típico da fala. Agora vamos ver a outra. Não, é aqui mesmo. Precisava de um quarto aquela noite. Passagem que traz o discurso indireto, que revela a necessidade premente do casal. Era aquela noite, afinal de contas, Maria daria à luz. E não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Agora é 4, né? A passagem que traz o discurso indireto, que revela a insensibilidade do gerente do hotel, né? Colocar lá num barracãozinho. Portanto, a gente tem 2, 1, 3, 4 e a nossa resposta é América. Vamos para a questão 17. Questão 17 de pontuação. A gente tem é bem comum haver mais de uma questão de pontuação durante a nossa prova, tá? Assinale a incorreta. Vamos voltar ao texto. A primeira vírgula da linha 2 marca a omissão de uma forma verbal facilmente recuperável no contexto. Chama zeugma, né? Vamos lá na linha 2? Não quero mal, não, gente. Tem que voltar ao texto. Ó. O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem. Ela, grávida. Ela estava grávida. Então, realmente, essa vírgula marca a supressão de um verbo. As vírgulas da linha 7 isolam a opinião do narrador acerca do gerente do primeiro hotel. Estou passando pelo que vocês passam, é bom. É bom. Sofrimento nos engrandece. Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos. É uma digressão. É uma opinião do Scliar, no caso, enfim, o narrador. Vamos para a linha... Agora vamos para a afirmativa C, ok? A vírgula da linha 8 marca a omissão de um nome facilmente recuperado no contexto. Supressão de vírgula para início de conversa marca a omissão de verbo e não de substantivo. Mas, vamos ver, né? Vai que tem uma omissão mesmo, aí é um texto literário. Tá, vamos lá. Vamos lá ver vírgula da linha 8. Tá aqui. Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, não, gente.
Essa vírgula só está isolando um adjunto adverbial deslocado. Na real, quem está recuperando, quem está se referindo à palavra anteriormente enunciada, que é hotel, é segundo. Primeiro hotel, segundo hotel. Então, o segundo virou um numeral substantivado. Tá aí o erro. Era para marcar incorreta, né, era? Acho, deixa eu ver. Só pode, né? Porque eu achei duas certas. Então, aqui vai ser incorreta. A incorreta é a letra C. Considerando-se a língua padrão, tem que fazer tudo, né? E a manutenção do sentido original, o período que tem início na linha 10 poderia ser assim reescrito. O homem disse que não tinha, pois, na pressa, esquecera os documentos. Não tem nenhum erro aí. Mantém a correção e língua padrão, tá? E as travessões, vou voltar só de uma vez. Os travessões das linhas 19 e 20 poderiam ser substituídos por vírgula sem que desse coisa nenhuma. Então, vamos lá na linha 10, 19 e 20, que a gente volta de uma vez só. Olha só, linha 10. O homem disse que não tinha, na pressa, esquecer os documentos. A gente só fez colocar um nexo estabelecendo mais claramente a relação, quer dizer, revelando a relação aí estabelecida. Aí, no quarto, que era uma modesta hospedaria, valeu, gente. Entre travessões, entre vírgulas, aqui na realidade é uma oração adjetiva explicativa, que pode ser entre travessões, até parênteses pode também. Então, tudo certinho nessa questão 17. Vamos lá para a questão 18. A fim de substituir os termos destacados no trecho que segue, foram feitas as seguintes propostas. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. Então, eu tenho que trocar, não o verbo, né? Porque o verbo está repetido aqui. Eu tenho de trocar a palavra documentos. E eu tenho de substituir, aqui é uma questão de colocação pronominal, tá? Ligada com encles e também tem a coisa de botar acento, não botar acento, é uma mistureba, ok? Tá. Pedir documentos. Vamos ver aqui comigo? Quem pede, pede uma coisa. Se trata, portanto, de um verbo transitivo direto. Pedir o quê? Documentos. Então, não pode ser pedir-lhes. Por que não pode ser pedir-lhes? Porque lhes funciona como objeto indireto. A 1 está errada. Pedi-los. Ah, esse está legal, Tereza. Claro que não. Como é que eu vou botar acento numa oxítona? Pedi-los. Mas não é oxítona, tem... Está com a segunda frase, são duas palavras. Pedir é uma, luz é outra. Pedi-los, linha 3, certinho. E pedir identificação também, né, gente? Por quê? Documentos, identificação, foi só aí uma questão de heteronímia, hiperonímia e hiponímia. Documentos mais específico e identificação menos específico. Então, a resposta correta é 3 e 4. Viram porque as anteriores, as duas, 1 e a 2, estavam erradas. Agora, na questão 19, a gente tem de nexo novamente. Acerca da palavra como, nas linhas 6, 13 e 25, foram feitas as afirmações a seguir. Assinale a correta entre elas. Na linha 6, estabelece entre as orações que liga a relação de comparação. Vamos ver uma coisinha aqui? Vou apagar o quadro, tá? Espera só um piquitito. Você já tá conversando até agora, segura a onda, 19 mais 6 questões. Aí você vai descansar só um pouquinho, porque amanhã tem mais simulado. E você, obviamente, quer se preparar. Ah, Tereza, mas não vale. Como não vale, cara? Vale a sua tranquilidade. Uma boa nota agora. Uau! Ah, mas se a nota for ruim? Tem tempo. Vamos ver até bastante tempo para colocar isso em dia. Bom, olha só. Vamos ver a historinha do como? Rapidinho aqui, que prova serve para isso, né? Para a gente dar uma boa de uma revisada. Então, olha só. Como? Vou falar só de 3, tá, turminha? Ele pode ser comparativo, quando estabelece relação de comparação, tá? Quando une duas
orações cujos verbos são iguais. Podendo, inclusive, o segundo verbo, ou melhor, o verbo da oração subordinada, estar oculto. Ó, eu agi como você. Está aqui. Está fazendo uma comparação entre as nossas ações. No entanto, vejam, aqui está escondidinho. Eu agi como você agiu. Já, vamos mudar de cor, já o como conformativo, ideia de conformidade, une duas orações, também, isso é óbvio, né, que é conjunção, duas orações cujos verbos são diferentes. Vou pegar até a mesma frase, tá, turma, para a gente ver. Olha só. Eu agi como você mandou. Conformativo. Posso ir aqui, Peter? Posso? Tá. Vai que eu desapareço, né? Aí, vou falar só de 3. Tem também o como relativo, mas aí não vale a pena, tá? Aí é muita aula. E aqui, ó, o como causal... Ups, ficou uma bolota. O como causal, ideia de causa, também une duas orações, essa é uma obviedade. Mas sabe qual é o grande diferenciador? Sempre na ordem inversa do período. A oração introduzida por um como causal sempre se encontrará na ordem inversa do período. Assim, ó, hoje, como faria, faria não, que faria? Fiz. Como fiz uma prova de português, fiquei super feliz. Olha só, ordem inversa. Não dá para botar na ordem direta. Hoje, fiquei super feliz como fiz uma prova de português. Não dá, né, gente? Ah, e essas aqui, como vocês quiserem, ó. Como você, vírgula, eu agi. Como você mandou, vírgula, eu agi. Aqui não vai dar. Então, o que ele está dizendo aqui, tá? Que na linha 6, a gente tem que ver linha 6, 13 e 25. Vamos decorar aí, tá? Que na linha 6 estabelece relação de comparação. Vamos lá dar uma olhada. Ele quer a correta? É. Ele não, sou eu não. Quero a correta. Vamos lá. Sai! 6, 13 e 25. Dedo nervoso, sai apertando o negócio quando não é para apertar ainda. 6. Não seria fácil como eles logo descobriram, tá? Comparação, turminha? Não é, né? Porque tem verbos diferentes. Então, não é comparação. Linha 13. E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel? É uma pergunta? De que modo? Linha conjunção. Agora, linha 25. O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dão para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma. Aí tá, né? Uma comparação.
desce e dão o mesmo verbo que foi repetido por causa... Pode repetir em outro tempo, em outro modo, o problema não, a característica é o mesmo verbo. Então agora a gente já pode, ó, lembra, primeiro como conformativo, segundo como é uma pergunta e o terceiro como é uma comparação. Agora vamos lá na questão 19, que eu pedi para vocês marcarem a correta. Na linha 6, estabelece relação de comparação. A gente viu que não, que é de conformidade. Nas linhas 6 e 13, estabelece idêntica relação. Não, a gente viu que na linha 6 é uma conjunção conformativa e na linha 13 é um nexo, um pronome de interrogação, é um interrogativo. Nas linhas 13 e 25, estabelece a idêntica relação. Não, na linha 13 é uma pergunta, é uma interrogativa, e na 25 é uma conjunção comparativa. Na linha 25, estabelece relação de conformidade. Não, porque é o mesmo verbo. Então, a resposta é letra E. Na linha 6, relação de conformidade, verbos diferentes. E na linha 25, relação de comparação, verbos iguais. Está aí a nossa resposta. Vamos para a questão 20, outro texto, espero que vocês tenham gostado também. Fiz a mesma opção, é um texto da Lia Luft, escritora gaúcha, que escreve muitos ensaios, continua escrevendo e tem alguns romances também. Então, já li que é da Lia Luft, ela publicou na Veja, e o título é Faxina nos Mitos. Ó, só pode ser um título metafórico, né, meus amores? Porque faxina é um negócio prático, pragmático, aquela coisa chata que a gente tem que fazer geralmente no final de semana, porque durante a semana trabalha todos os dias. Mito, como é que eu vou fazer faxina nos mitos? Metaforicamente, quem sabe, jogar uns fora, tirar o pó de tantos outros, dar uma enceradinha. Tá aí a minha hipótese, vamos ver qual é a primeira pergunta. Assinale a alternativa cujas palavras listadas preenchem corretas e respectivamente as lacunas do texto, conforme o contexto em que se encontram. Aí a gente tem uma questão de, olha, ortografia, não é nada muito... Se bem que sob e sobre a gente podia dar uma rateadinha por causa do som. A vocês não. Vamos voltar ao nosso texto? Sob autocrítica e desmistificar, tá? Nas lacunas. Tá. Aqui. Cuidado com a mãe atarefada. Você não vai ler desde o início? Não, só agora, só aqui. Cuidado com a mãe atarefada que nunca para, sempre arrumando, dobrando roupas, escarafunchando armários e bolsos alheios sob o pretexto de limpar. E por que sob? Equivale a com nesse contexto. Com a pretexto de limpar. Não sobre. Sobre, em algum lugar, sob, não nesse contexto é abaixo, né? Sobre, acima. Em outro contexto, sob parece com, equivale a com, e sobre significa a respeito de, ou fazer referência. Então, é sob mesmo aí. Agora vamos para a autocrítica ali, ó. Acho que é ali. O mito do bom velhinho, nem todo velho é bom só por ser velho. Ao contrário, se não acumulamos bom humor, autocrítica. Aí, a gente vai escrever junto ou separado? Junto, tá, turma? Por quê? Não tem mais hífen. Autocrítica. Nem tinha mesmo. Autocrítica se escreve junto. E a regrinha nova, que é mega simples, quando a última letra do prefixo, só serve para prefixo e palavra, hein? A última letra do... Vou fazer de frente para vocês, tá? A última letra do prefixo for diferente da primeira letra da palavra, junta. Então, diferente, junta. Igual, separa. Matadora essa regrinha, gente, sabe? Porque... primeiro que, de fato, tá? Esse acordo tem um monte de furo, esse acordo ortográfico, mas deu uma simplificada boa dessas coisas de hífen e também acentuação. Vocês viram que caíram umas besteiras. Por exemplo, pera tinha acento. Pera de comer. Peras já não tinha acento. Ai, por que isso? Coisa de louco, né? Não tem uma explicação lá. Mas olha só como facilitou a questão do hífen. Muito resumido, tem alguns outros detalhes, mas assim, ó, pro grosso de uma redação, ó, prefixo mais palavra, ok?
última letra diferente da primeira letra. Auto ajuda. Tá diferente, né? Um O e um A. Podia ser uma consoante, não interessa. Junta. Ah, ficou feio. Peraí. Junta. Certo? Aí vai ficar autoajuda. Mas aí, na segunda situação, ó, lindinhos, última letra igual à primeira letra. Por exemplo, micro ônibus. Deixa quieto. E separa. Tá? Tem alguns outros detalhezinhos, mas isso aí, nossa, quebra um galho, só serve para prefixo. Então, a autocrítica ali tem que ser junto. E depois, na última lacuna, enfim, a lista seria longa. Mas se a gente começar a desmistificar, tirar o caráter de mito, tipo, descriminalizar, tirar o caráter de crime. Logo, a nossa resposta é Dinamarca, ok? Aí, agora, a gente vai para... Nem tem desmistificar. Vamos para a questão 21, que acho aqui... aqui é de texto. Assinale a alternativa correta de acordo com o sentido do texto. A resposta correta é Brasil. Mas vamos ver por que a 1 está errada. Segundo a autora, a infelicidade e a aflição dos seres humanos nascem do fato de criarmos mitos. Vamos lá? Boa parte de nossa infelicidade, e não a infelicidade. Mais uma vez, uma expressãozinha nos tirou da jogada. A letra B, que é a resposta... Os 5 tipos de mitos listados no texto, considerados menores pela autora, exemplificam imagens internalizadas que criam obstáculos para a felicidade sensata. Tá certo. Na linha 5, a gente vai achar o mito da mãe mártir. Na linha 13, o mito do bom velhinho. Na linha 18, o mito do homem fortão. Na linha 21, o mito da esposa perfeita. E na linha 26, o mito de que a juventude é a glória. Ou seja, acabam por se tornar obstáculos para uma felicidade possível, para uma felicidade sensata. A letra C fala: o mito do bom velhinho está intimamente ligado a questões de gênero, visto que o comportamento descrito no 3º parágrafo é percebido tão somente em seres do sexo masculino. Não se disse isso. O mito do bom velhinho podia ser o mito da boa velhinha. É como a gente fala, o homem é mortal. Não estou dizendo apenas os do sexo masculino. É uma generalização muito criticada por algumas pessoas, mas ainda, ou por enquanto, é norma na língua portuguesa, tá? Além do que, ó, tão somente, desconfia dessas palavras. Letra D. De acordo com o que se lê no texto, o mito do homem fortão tem origem na educação dada aos meninos por mães machistas. Ai, gente, não é isso mesmo. Olha só. Aí agora eu vou ter que voltar lá para mostrar para vocês, tá? Isso é uma inferência muito, muito perigosa. E o mito do homem fortão, obrigado a ser poderoso, competente, eterno provedor, quando esconde, como todos nós, um coração carente, uma solidão fria, a necessidade de companhia, de colo e de abraço, enfim, quando é, enfim, apenas um pobre mortal. Viu? Não fala na mãe. Seria uma inferência baseada, de fato, no que eu acho da vida, o texto não nos autoriza.
E o mito da eterna juventude acaba por se desfazer quando nos deparamos com as exigências do mercado de trabalho. Não, gente, olha só. Ups. Ai, não, esquece. Toquei no lugar errado. Olha lá na linha 26. O mito de que a juventude e a glória demora a ruir, mas deveria. Pois o jovem se deprime, se mata, adoece, sofre de perdas, angustia-se com o mercado de trabalho. Não tem nada a ver. Entrou para o mercado de trabalho e acabou o mito da eterna juventude. Então, confirmamos, não é? Letra B. Questão 22. Quanto ao vocabulário utilizado no texto, são feitas afirmações. Assinale a incorreta. O emprego do advérbio sim na linha 2 é típico da língua falada. Exemplifica recurso utilizado a fim de aproximar o leitor do texto. Em se tratando de um texto que, na realidade, é uma crônica que trata de assuntos da atualidade, é possível que nos deparemos com expressões coloquiais. E o sim, muitas vezes, é usado dessa forma. Vamos ver na linha 2. Nem falo dos belos, grandiosos ou enigmáticos mitos da antiguidade grega. Falo sim dos mitinhos bobos. Olha, esse sim, na realidade, é uma ênfase, é quase um expletivo. Poderia ser retirado do texto e não ia dar nada. É quando a gente quer fazer muita força naquela afirmação, porque só o falo seria suficiente. Vamos para a letra B. A expressão mitinhos bobos é exemplo de expressão típica da língua informal. Sim, mitinhos, bobos. Bobo é coloquialidade. A expressão olhos míopes foi empregada conotativamente, ou seja, sentido figurado. Vamos ter de voltar, linha 3. Nem falo dos belos, grandiosos ou enigmáticos mitos da antiguidade grega, falo sim dos mitinhos bobos que inventou nosso inconsciente medroso, sempre beirando precipícios com olhos míopes. Inconsciente não tem olhos, né? Mas isso é uma metáfora que a gente não consegue enxergar além do próprio nariz. Os adjetivos listados em poderoso, competente, eterno provedor são sinônimos com os quais a autora caracteriza o homem fortão. Não. Caracterizam o homem fortão, poderoso, competente, provedor e eterno também? Sim, caracterizam, mas não são sinônimos. Poderoso não tem nada a ver com competente, tampouco com provedor. 3 qualificações diferentes. Então, a nossa resposta está aí, letra D. Ao iniciar o período com o nexo pois, na linha 26, a autora lançou mão de uma construção que vai de encontro à norma culta formal. Não preciso nem voltar. Não preciso sim, que depois você sai, mas eu queria ver. Então, vamos lá. Linha 26, tá? O mito de que a juventude e a glória demora a ruir, mas deveria. Pois jovem se deprime. Não é uma causa? Deveria ruir porque jovem se deprime. Ora, não podemos começar nunca período com pois. A não ser que a gente tenha um desejo incontrolável de errar. Preciso errar, gente, porque assim, eu não quero tirar uma nota máxima, vai ficar chato. Aí você coloca o pois. Caso contrário, nem pensar. Ok? Quebra sempre um período. A não ser que fossem aquelas expressões, mas é coloquialidade. Pois bem, pois não, pois sim. Mas aí é coloquialidade, a gente não vai usar na nossa redação. Então, tá aí. É a letra D. Questão 23. A questão 23, assinar a alternativa em que a substituição proposta provocaria alteração de significado no texto, considerando o contexto em que a palavra é empregada. Portanto, quase uma questão de sinonímia, não é? A resposta aqui é C. Por quê? Tem uma musiquinha aqui. Tem uma musiquinha. Parou. Acho que é lá fora, eu estou escutando pra caramba. Nossa. Aflorem, na linha 4, é assomem, ou seja, venham à tona e se apresentem e possamos enxergar. Algozes é um tirano. E lá concordou, algozes, as mães tiranas, ou seja, que torturam. Escarafunchando, limpando. Não, escarafunchar não é limpar. É típico da
linguagem coloquial. Escarafunchar significa, de fato, limpar com um palito, assim, sabe? Com a unha. Quando a gente fica fazendo assim, ó, com a unha para tirar um negocinho, isso é escarafunchar. Mas no texto, escarafunchar não significa limpar com a unha, ou com um palito, ou com um objetinho pontudo. No texto, escarafunchar significa remexer. Quer ver? Olha lá, vamos ter de voltar, linha 9. Tá aqui. Cuidado com a mãe atarefada que nunca para, sempre arrumando, dobrando roupas, escarafunchando o armário e bolsos alheios. Ah, não podia estar limpando o armário? Tá, os bolsos com o dedinho, com o palito, não, né? Fica remexendo. Então tá aí, não dá para substituir neste contexto, em outro até poderia ser. Vão sim é inútil. Esforço vão, esforço inútil. Ruir. O prédio ruiu, o prédio desmoronou. Então, tá aí, resposta Canadá. E a questão 24, quase chegando ao final, mais um pouquinho, espera aí, depois você vai ser premiado, não sei com o que, tá? Peter disse que vai providenciar prêmios. Aí, olha só, questão 24, reescrita, tá, gente? Vamos ver, então. Boa parte de nossa... Ai, que bom que eu trouxe aqui para vocês, né? Boa parte de nossa infelicidade ou aflição nasce do fato de vivermos rodeados, por vezes esmagados ou algemados por mitos. Mitos rodeiam-nos. Tá, até aí fomos, tá? Mas e o resto? E daí nasce toda a nossa infelicidade, a nossa aflição? Não, ele falou boa parte, não é toda. Além do que um monte de pedaço foi suprimido. Como assim? E os algemados, e esmagados? Foi para o espaço? Não, eu não posso ignorar um pedaço. Inventam-se os mitos. Voz passiva sintética, que equivale a mitos são inventados. Balindona, valendo. Nem todo velho é bom só por ser velho. Nem todo velho só é bom por ser velho. Trocou, né? Na primeira frase, o só significava apenas. Nem todo velho é bom apenas por ser velho. E na segunda, nem todo velho apenas é bom. Mudou todo o significado e ainda posso entender como sozinho. Nem todo velho sozinho é bom. Então, a nossa resposta aí é Brasil, né? Apenas a 2. The last. Assinale a alternativa em que é feita uma afirmação incorreta acerca da pontuação de trechos do texto. Os 2 pontos da linha 5 poderiam ser substituídos por ponto e vírgula, mantendo-se a correção e o significado do texto original. Fiz de propósito. Não pensa que eu gagaziei aqui no final, não. Isso é muito comum na prova da URGS. A leitura atenta de todas as alternativas ao longo desta prova pode nos ajudar a responder uma questão mais adiante. E que eu falei ainda agora para vocês, que 2 pontos introduzem, grossíssimo modo, tá? Uma explicação. E o ponto e vírgula não tem esse papel. Não desempenha o papel dos 2 pontos. Ponto e vírgula separa 2 orações independentes, portanto completas, tá? Preferencialmente apresentem um aspecto oposto. Por exemplo, eu li há alguns anos, quando ser politicamente incorreto ainda era engraçadinho, num bar, que era assim, não pode entrar bêbado, era um cartaz, não pode entrar bêbado, ponto e vírgula, sair pode. Então, o entrar e o sair, que era a oposição. Aí na letra B, então, a nossa resposta é a A. Caso a palavra aliás fosse deslocada para imediatamente antes da palavra muitas, fazendo-se ajustes de maiúsculas e minúsculas, seria mantida uma vírgula isolando. Ó, precisamos voltar ao texto, tá, gente? Cadê o aliás? Esqueci de ver. Linha 6, tá ali. Muitas são algozes, aliás. Aí eles querem trocar para antes, tá? É que, aliás, ele não faz parte do texto, é uma digressão, ou seja, é um acréscimo que o próprio articulador, o articulista desse texto fez. Aliás, muitas são algozes, manteria assim. Agora vamos ver lá na...
A fim de atender a norma culta, a palavra desnecessariamente pode estar isolada por meio de vírgula. Ó, viu que eu fiz uma ressalva de atender a norma culta? Trata-se de uma crônica coloquial de autoria, então pode. Aquelas licenças, né? Então ela pode estar isolada, não necessariamente só se for no nosso texto. Nosso texto de redação tem que ser. Então vamos lá na linha 6, ó. Cuidado com a mãe sacrificial, a grande vítima, aquela que, vírgula, desnecessariamente, vírgula, deixa de comer. De acordo com a formalidade e megaformalidade, esse desnecessariamente deveria vir entre vírgulas. Mas em se tratando de um texto literário, aquelas licenças de que tanto falo para vocês, tá? Só que a gente não tem essa licença. A fim de atender a norma culta, a vírgula após eu, na linha 11, deveria ser suprimida. Aí, ignorando que isso aqui é um texto de cunho literário, tá? Olha só. Eu me sacrifiquei por você. Não tem, está separando o sujeito do seu verbo. Mas é para enfatizar, trata-se de uma crônica, fala assim, eu me sacrifiquei por você. É aquela pausa respiratória grande para fazer um teatrinho, tá? E, por último, as reticências da linha 12 expressam a ideia de que a listagem de queixas da mãe mártir poderia continuar. Olha, uma das funções de reticências é justamente isso, ó, vai rolar mais ainda, é como etc. Não usa na redação não, tá, gente? Ó, e por aí vai. A própria expressão e por aí vai já disse, ó, vai ter um monte de queixa, vai ter um monte de reclamação dessa tal de mãe mártir. Meus amados, desejo para vocês um restante de semana fantástico, com simulados super, como eu disse para vocês, né? Super de acordo com a prova da URGS, não desmerecendo, evidentemente, nenhum outro material, mas de URGS, quem mais entende, aqui no universitário. E quem fez essas provas? Os professores universitários. De URGS, deixa com a gente. E aí, não se esqueçam de estudar para amanhã, estudar para depois de amanhã. É simulado? Segue firme, vale uma vaga. Beijo.